Lucas 11, 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. E agora nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, leremos do versículo de número 7 até o versículo de número 15. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Você já teve dúvida de como se deve orar? Quem sabe você tem perseverado com alguns motivos, alguns pedidos de oração, mas algumas vezes tem dito: olha, eu acho que eu estou orando errado, porque eu tenho orado e parece que não acontece, parece que não vem a resposta da minha oração. Eu creio que se todos nós formos francos, sinceros aqui, em algum momento a gente já pensou assim: o que está acontecendo que a minha oração não está sendo ouvida? E eu imagino que os discípulos também se sentiram assim. No primeiro texto de Lucas, eles chegam para Jesus e falam: Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E muitas vezes a gente tem esse sentimento. Parece que eu não estou orando de forma adequada. Como eu devo orar? Olha, os pastores têm estimulado, encorajado a nós intensificarmos a vida de oração, mas eu não consigo. Alguns parece que até questionam o tempo que a gente tem investido em oração. Nossa, é muito tempo. Como que fica tanto tempo orando? E eu tenho percebido então que parece que existe um conflito interior. Talvez olhar para os discípulos é nos assemelhar a ele. Porque quando Jesus orava, muitos milagres aconteciam. E nós podemos ver que Jesus ele investia tempo, principalmente quando ele teria uma luta travada e que aconteceria com certeza o sobrenatural, grandes milagres. O que precedia era a vida intensa de oração. Antes de comparecer àquele tribunal injusto, que por fim culminou na crucificação, Jesus, ele investiu tempo em oração. E a sua oração foi tão intensa, ele agonizou diante do Pai em oração, de forma tão intensa, que ele chegou a suar gotas de sangue. Irmãos e irmãs, eu creio que Deus vai nos dar realmente as multidões. Ele já está dando sinais de que isso vai acontecer no nosso meio. Lá em Santarém, 40% da cidade já é cristã, já é convertida. Nós estamos orando por 5%. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Nós vamos ganhar a cidade para Jesus. Realidades serão mudadas, transformadas por conta do Evangelho do Senhor. Se lá em Santarém está acontecendo, o Deus deles é o nosso Deus. E Deus não faz acepção de pessoas.
Ele vai nos usar. E nós vamos ganhar Londrina para Jesus. Irmãos, antes de um grande milagre de Jesus, nós podemos perceber oração intensa. Em alguns momentos até em agonia profunda. Mas nós, eu e você, fomos libertos da condenação. Porque Jesus foi até o fim. Ele se entregou em sacrifício. Quando Jesus garantiu vitória para mim e para você, antes ele estava lá no Getsemane, em agonia de oração. Então, em alguns momentos, pode ser até assim, liderando uma célula, enfrentando as lutas do dia a dia, as pessoas vêm com as suas lutas, com seus choros, e nós temos que crer que o Senhor vai usar a mim e a você para alcançar essas vidas, mas tem que preceder oração. Então, por certos discípulos olhando para Jesus, eles viam aquela comunhão com o Pai, e tudo que eles queriam era aquilo também. Jesus, nós queremos essa comunhão também, ensina-nos como nós devemos orar. Quando o Senhor ora, depois nós podemos ver o Senhor manifestando o teu poder, e vidas são libertas, curadas, os coxos andam, os endemoniados são libertos. E nós podemos ver essa agonia dos discípulos de não saber muito bem como agir, porque certa feita eles tentaram expulsar o demônio de uma pessoa que estava possessa, e o demônio não saiu. E eles chegaram para Jesus e perguntaram: o que acontece? Jesus falou assim: olha, essa casta não sai senão pelo jejum e oração. Oração. E ele fala: até quando vocês acham que vão ter a mim com vocês? Ou seja, é o momento de cada um de nós investirmos esse tempo. O que Jesus estava dizendo é: vocês, discípulos, se vocês querem ter essa autoridade, esse poder, vocês precisam buscar comunhão com o Pai. Precisam investir tempo em jejum e oração. Irmãos e irmãs, nós temos orientado e motivado a cada um de nós termos o nosso tempo a sós com Deus. Todos nós temos que andar orando, em todo o tempo orando, abençoando a cidade, pelas ruas abençoando a cidade, mas Deus, Ele espera que eu e você tenhamos um tempo. Sabe por quê? Isso significa que nós demonstramos também o nosso amor por Ele. Então é importante que eu e você tenhamos o nosso tempo a sós com Deus. A oração do Pai Nosso é uma das orações mais conhecidas e repetidas. Mas no segundo texto que nós lemos, Jesus mesmo ele disse: olha, nós não temos que agir dessa forma. Porque os fariseus, eles gostavam de ir para as praças públicas, orarem com eloquência para que todos vissem: nossa, como eles são espirituais. Em todo lugar tem gente assim, viu? Que quer aparentar mais espiritual do que de fato é. Não tinha tempo com Deus, só para todo mundo ver. E aí, Jesus chega e orienta, fala assim: sabe como que vocês devem orar? Entra no quarto, fecha a porta, e o Pai que vem em secreto vai te abençoar em secreto. Há algum mal em orar em praça pública? Não há, irmãos e irmãs. A questão aqui é a motivação do coração. Porque aqueles homens, eles queriam aparentar uma falsa espiritualidade. Nossa, como eles são espirituais. E aí Jesus, ele fala assim: olha, vocês devem orar dessa forma, mas não com vãs repetições, não precisa ficar repetindo. E muitas vezes a oração do Pai Nosso se torna vãs repetições. Eu tenho um amigo que ele diz que quando eles iam sair de viagem, ele era criança e a família toda ia sair de viagem, diz que a mãe já sentava no banco da frente e começava a fazer a oração do Pai Nosso e repetia a oração do Pai Nosso. De repente ela virava para o marido e falava assim: fulano, você fechou a janela de casa? Aí virava para o filho: e você organizou isso, aquilo? Quer dizer, onde estava a mente dessa mulher? Não era em comunhão com Deus. Era um desencargo de consciência, um medo de Deus. Se eu não fizer a oração, vai acontecer alguma coisa aqui e eu serei punido por Deus. Quando eu olho para essa oração modelo, ela está falando de um estilo de vida que eu e você devemos ter, que demonstra o caráter de Cristo. E é o caráter que eu e você devemos ter
para que nós possamos ter oração respondida, uma após a outra. Essa oração, ela está dividida em 2 blocos. O primeiro bloco aponta para a glória de Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois vem o segundo bloco, que tem 3 verdades que são direcionadas ao ser humano. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então a primeira parte enfatiza a glória do Pai. A segunda parte orienta como eu e você devemos ter a nossa vida para que nós possamos experimentar a resposta das nossas orações. É como o ser humano deve pedir. E eu quero compartilhar e caminhar com você nessa oração, porque com certeza nós teremos lições aqui para que possamos ter oração respondida uma atrás da outra. E o sobrenatural de Deus vai acontecer através de nós, Igreja de Cristo nessa cidade. Amém? A primeira frase dessa oração diz assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Percebe que Jesus não ensinou orando assim: meu Pai que está no céu. Ele poderia ter orientado assim, mas ele disse Pai nosso. Significa que esse Pai é um Pai de muitos filhos. Ou seja, Deus não é um Deus exclusivo só meu ou só seu. Ele é Pai nosso. As bênçãos dele é para a sua igreja, para a sua família, para todos aqueles que confessaram o senhorio de Jesus Cristo, aqueles que passaram pelo novo nascimento e foram adotados em Cristo Jesus como filhos de Deus, como está lá em 1 João 1,12, que Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, é o libertador, é o Messias prometido. Então, se você está aqui e você não crê que Jesus é Deus, você não crê que Ele é o Filho de Deus, você não crê que Ele é o único caminho para ir a Deus, infelizmente você ainda não é filho, mas pode se tornar nessa noite e vir fazer parte dessa grande família, que é a família de Deus, porque todos aqueles que confessam a Jesus com a sua boca, que recebem a Jesus como seu Salvador, esses são incluídos na família de Deus, são adotados como filhos de Deus, porque um único filho foi gerado, Jesus Cristo. Significa que nesta família há um pai, mas não qualquer pai. Deus não é um pai punitivo, Deus não é um pai ausente, Deus não é o pai que não vê a hora do filho errar para poder castigar, não. Deus é pai de amor. A palavra que foi traduzida aqui por pai é a palavra Abba, que significa paizinho querido, papai. É como uma criança que pede colo e diz papai, colo. Eu vejo minhas menininhas lá, papai, colo. E aí quando a gente pega, se aconchega, encosta a cabeça. E a gente fica ali todo dengoso também, porque como é gostoso. Mas o ponto é assim, esse é o pai de amor que nós temos. Um pai que acolhe. E quem sabe você está aqui e você tem olhado para Deus, se espelhando no seu pai terreno. Deus não é um pai desse jeito. Porque por bom que o meu pai e o seu pai tenham sido, eles falharam. A minha filha mais velha tem 8 anos e eu já falhei com ela. Eu já tive que chegar para ela e falar, filha, me perdoa, papai estava errado, me perdoa. Então, por bom que o teu pai tenha sido, em algum momento ele falhou com você. Mas muitos aqui, talvez não conheceram o pai,
Talvez foi um pai rude, punitivo, um pai ausente, um pai omisso. Eu não sei como foi o seu pai. Mas não queira olhar para Deus respaldado e baseado naquilo que foi o teu pai. Porque esse pai é um pai perfeito. Ele é um pai justo. Ele é um pai que é provedor. Ele é um pai que sente alegria na provisão dos seus filhos. Porque diz a palavra que Deus se agrada da prosperidade dos seus servos. Ele se agrada dos seus filhos e cuida de você, como a menina dos próprios olhos. Qualquer cisquinho que vem entrar nos olhos, a gente quer limpar. É assim que Deus cuida de você. E ai daquele que se levantar contra você. Ele mesmo se levanta para proteger. Se eu e você estamos em Cristo aqui, nós temos um pai que sente alegria em abençoar os seus filhos. Agora esse pai, ele é justo. Se tem uma coisa que ele não pode fazer é contrariar a sua palavra. Se ele promete, ele vai cumprir. Então, as bênçãos, elas são resultado de obediência. Se tem uma coisa que ele não negocia, é a sua palavra. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Não tem como inverter essa ordem. E é muito simples. Às vezes a gente complica muito a palavra. Às vezes eu ouço as pessoas dizerem assim, a Bíblia é um livro muito complexo. Não é, é um livro simples. Se eu obedeço, eu evito problemas. Se eu desobedeço, eu colho problemas. Então é melhor obedecer que sacrificar, viu? É melhor obedecer. Mas Jesus então orienta aos seus discípulos, e eu e você como discípulos de Cristo, nós devemos orar assim: Pai nosso. Pastor, mas e aí, como que fica? Eu posso orar para Jesus e para o Espírito Santo? Sim, porque eles são Deus. Eles são Deus. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus lá em João 15:16, Ele diz, olha, e tudo quanto nós pedimos ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá, para que a vossa alegria seja completa. Como Jesus é o nosso advogado, toda a oração feita a Jesus, ela será levada ao Pai. Então nós devemos adorar e nós podemos orar. A Bíblia diz que ainda que nós não saibamos orar como convém, o Espírito Santo assiste em nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis, Ele intercede diante do Pai para que Ele ouça a nossa oração. Então, Ele é o nosso intercessor, está diante do Pai, com gemidos inexprimíveis, clamando, Pai, ouça a oração, porque eles estão lá crendo, o Senhor muda realidades, o Senhor transforma situações. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. As minhas atitudes, as suas atitudes, têm que ser diferentes daquelas que o povo faz por aí. Porque o nosso maior valor não é ter. Nosso maior valor é ser parecido com Jesus. É ser parecido com Jesus. Então, Pai Nosso é o modelo que nós devemos observar aqui. Quando nós iniciamos a oração, Pai Nosso que está onde? No céu, Ele está exaltado. Por isso que quando iniciamos uma oração, nós falamos, grande Deus, querido Deus, exaltado Deus, Deus Todo-Poderoso. Nós devemos iniciar a oração como o Senhor nos ensinou. Mas para se relacionar com o Pai, precisa ser filho, precisa ter Jesus. Max Lucado, escrevendo o seu livro Ele Ainda Move as Pedras, ele escreveu assim, o poder não está na oração, nem em quem ora, mas está naquele que ouve as orações, Deus. Ele é que muda as realidades. O poder é dele, a glória é dele. Mas a oração continua. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos e irmãs, nós devemos ter pressa para que o reino de Deus se estabeleça. Venha o teu reino, porque o mundo jaz no maligno. O povo que ainda não foi incluso no reino de Deus, não faz parte do reino de Deus, não experimentou a salvação em Cristo Jesus,
ainda está totalmente depravado. Princípios desta palavra não têm validade, por isso que brigam contra a palavra. É aquilo que está em 1 Coríntios 1:18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Isso significa que eu e você devemos ter um coração missionário. Quando nós oramos, venha o teu reino, eu e você temos que estar disponíveis. Senhor, que venha o teu reino sobre a terra através de mim, que eu possa ser instrumento para levar a tua verdade àquela pessoa que tem andado cegamente, que ela seja livre deste caminho tortuoso. Eis-me aqui, Senhor, faz de mim canal de bênção. Quando a palavra diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, significa que na minha vida, na sua vida, não prevalece a vontade do mundo, prevalece a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. A tua vontade não é que eu tenha uma vida de mentira. A tua vontade não é que eu seja preso a um vício, à bebedice ou qualquer outro vício. A tua vontade, Senhor, não é que hajam enfermos, que hajam endemoniados, que haja fome. Faça aqui na terra como é no céu. Me use, Senhor, para ser agente de transformação onde o Senhor tem me colocado. Venha o teu reino sobre a terra. Que o governo seja estabelecido pelo Senhor. Quem tem governado a minha vida? A vontade de Deus ou a minha própria vontade? Quando Jesus ensina seus discípulos a orar, o que ele estava dizendo é o seguinte: se eu e você queremos ter oração respondida, nós precisamos ter vida reta, o caráter de Cristo em nós. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E se encerra aqui então, tudo aquilo que é vontade de Deus, que é glória de Deus na vida do ser humano. Mas de agora em diante ele orienta como eu e você devemos direcionar as nossas orações. E ele diz aqui que nós devemos fazer assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Percebe que mais uma vez as nossas orações não devem ser egoístas. Não é isso que Jesus orientou. As bênçãos dele são para a sua igreja, para a sua família. E ele disse que nós devemos orar para que a família de Cristo seja abençoada e haja provisão. Jesus está orientando que mesmo na nossa rotina, no nosso dia a dia, nas coisas simples, tudo nós devemos apresentar diante dele. Em tudo devem ser conhecidas diante de Deus as vossas petições, diz a palavra. E ele está dizendo: o pão nosso de cada dia. Coisas estão sendo mais importantes do que pessoas. Por conta de coisas, pessoas são feridas, pessoas são magoadas. Observa quando morre um pai, uma mãe que tem herança familiar. São os filhos brigando. Observe quando há um divórcio. São os cônjuges brigando. Sempre por conta do ter e nunca do ser. Coisas estão sendo mais importantes que pessoas. Quando Jesus orientou a orar dessa forma, o pão nosso de cada dia, significa que eu tenho que celebrar e me alegrar com o irmão que conquista. Mas eu tenho que estar satisfeito com aquilo que Deus tem colocado no meu dia a dia. Nós nos preocupamos muitas vezes em fazer orações, pensando em projetos faraônicos, e nos esquecemos do dia a dia. Em tudo devem ser conhecidas diante de Deus as nossas petições. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A Bíblia diz que aqueles que querem ficar ricos caem em grandes ciladas, porque estão só preocupando com amanhã, com amanhã e com amanhã. Basta cada dia o seu mal. Não estou falando para você ser imprudente, não planejar, não se organizar, não sonhar. Não é nada disso. Vamos entender isso aqui. Na igreja de Cristo,
nós compartilhamos. Na igreja de Cristo nós não somos egoístas. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, o amor fraternal era tão grande que alguns eram capazes de vender as suas propriedades e distribuir entre eles à medida que alguém tinha necessidade. Isso significa que quando eu peço o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, eu não posso ser egoísta. Eu tenho que aprender a compartilhar. E é aí que entra a lei da semeadura, que a palavra de Deus diz que aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. E aquele que semeia pouco, pouco ceifa. Que semeia com fartura, com abundância, ceifará. Então, irmãos e irmãs, o que Jesus está falando aqui é que eu e você temos que demonstrar amor para o nosso próximo. Nós temos que ter, sim, que bom, que todos sejam prósperos. Mas vamos compartilhar também, não é? Vamos compartilhar. Não sejamos egoístas, porque egoísmo é contrário a amor. E sabe, muitas pessoas têm pedido para Deus abençoar o que é fruto de enganação, o que é negócio ilícito. Dinheiro que é ganho de forma ilícita é sactel furado. Chega e sai, e ninguém sabe para onde vai. Se eu e você estamos satisfeitos com aquilo que é colocado à nossa disposição, nós vamos estar satisfeitos com o maná de cada dia. Então Jesus está dizendo aqui, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E ele continua, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Irmãos e irmãs, isso aqui é muito sério. Porque tem pessoas que estão fazendo oração, pedindo para Deus não ouvir a sua oração. Se eu não perdoo, quando eu oro, eu estou pedindo para Deus não me ouvir. Porque perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Mas se eu não perdoo, Deus não vai ouvir a minha oração. Eu estou pedindo para Ele não ouvir, não me atender. E há pessoas que dizem assim, olha, eu perdoo, mas eu não quero mais contato, não quero relacionamento próximo. Qual é o nosso modelo? Jesus. Jesus nos perdoou lá naquela cruz. Você já pensou se Jesus chegar agora para mim e para você e falar assim, olha, eu te perdoo, mas eu não quero relacionamento com você. Já pensou, faz sentido isso? Não faz sentido. Ó, eu perdoo, mas ainda ficou uma mágoa, viu? Espera aí, isso não é perdão. Não é perdão. Perdão é liberar o outro de ser punido pelo erro que ele cometeu, mesmo se ele ou ela estiverem errados. Porque foi isso que Cristo fez conosco. O nosso merecimento, o nosso destino é o inferno. Esse é o merecimento de quem viola as leis de Deus. Mas, e o Senhor poderia nos mandar para lá. Por pura misericórdia, por conta do grande amor com que Ele nos amou, sendo rico em misericórdia, Ele nos deu vida e vida eterna. Vida eterna. E a Bíblia diz em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quem não está tem condenação. Quem está em Cristo Jesus não tem condenação. O perdão nos aproxima de Deus. Nos faz ter a presença de Deus. Portanto, a ausência de perdão, nós vamos perceber nessa vida a ausência da presença de Deus. A ausência de perdão, nós vamos perceber nessa vida a ausência da presença de Deus. Há muitas pessoas que não conseguem se relacionar com Deus como um pai, porque não liberam perdão. Não liberam perdão. Não tem a presença do Pai. Não tem a presença do Pai. Pode até ter um conhecimento teórico. Um conhecimento superficial de Deus. Ou um relacionamento superficial. Mas não tem intimidade com Deus. Então a oração do Pai Nosso, ela nos mostra que nós devemos ter atitude de perdão.
se nós queremos ter oração respondida. Ensina-nos a orar, Senhor. E ele continua a oração. Ele diz: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos e irmãs, eu e você não podemos ignorar o mundo espiritual, Satanás e seus demônios, que querem nos destruir. O apóstolo Paulo diz que a minha luta, a sua luta, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então significa que eu e você, enquanto estivermos nessa terra, nós temos uma luta. E Jesus, ele percebeu muito bem isso, porque ele também foi tentado pelo diabo. Então, ser tentado, não há pecado nisso. Pecado é quando eu e você caímos na tentação, cedemos à tentação. Ser tentado não é pecado. E quando Jesus foi tentado, o que ele usou? O que ele usou? A palavra. Quando nós vemos lá na armadura de Deus, o que é o capacete da salvação e a espada do Espírito? A palavra. Isso significa, meu irmão e minha irmã, que eu e você precisamos ler a palavra, meditar na palavra, ouvir a pregação da palavra, estudar a palavra, não ser apenas ouvintes da palavra, ser também praticantes, porque é isso que protege a nossa mente. Porque o pecado, ele começa na mente e vai até se consumar, e se vai alimentando na mente, vai se consumar. Mas se eu e você pusermos o capacete, a palavra, na nossa mente, vivermos a palavra, buscarmos a palavra, orarmos ao Senhor para que aplique essa palavra no nosso coração, nós vamos usar a palavra no momento da tentação, como Jesus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. 1 Coríntios 10, 13. Diz assim: que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Ser tentado, podemos até ser, mas juntamente com a tentação, Deus dá o escape. E nós caímos muitas vezes porque queremos ou porque não estamos alimentando ou usando o capacete. E aí, cedemos à tentação. E ele encerra então a oração com uma palavra de adoração. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu concluo esta palavra citando o grande pregador Spurgeon, pregador batista que viveu na Inglaterra de 1834 até 1892. Ele diz assim: a oração em si mesma é uma arte que somente o Espírito Santo pode nos ensinar. Ele é o doador de todas as orações. De novo, a oração em si mesma é uma arte que somente o Espírito Santo pode nos ensinar. Ele é o doador de todas as orações. Eu encorajo você a desenvolver a vida de oração. Se você tem orado 10 minutos, comece a orar 15. Se você ora 15, ora 20. Se você tem orado 20 minutos, 1 hora. Se tem orado 1 hora, 1 hora e meia. Tem orado 1 hora e meia, 2. Desenvolva relacionamento com o Todo-Poderoso. Tenha um relacionamento de filho com o Pai. Aquele que é Abba Pai. Paizinho querido.